Boa tarde, estamos ao vivo, hoje dia 9 de abril de 2024, nossa live de número 42 lives já nesse ano. Antes de mais nada, agradecer a vocês que estão acompanhando essas lives, estão entrando aí diariamente, ou aqui no ao vivo, ou acompanhando aí nas lives gravadas, vem deixando comentários, vem interagindo. A intenção é essa, pessoal, é trazer aqui um espaço para que vocês possam perguntar, questionar, tirar suas dúvidas, né? A respeito de alimentação. A gente sabe que existem hoje muitas informações aí espalhadas, né? Informações boas, informações ruins. Então aqui é um canal aberto realmente para que você possa bater um papo, para que a gente possa bater um papo, solucionar. Então muito obrigado a você que está acompanhando aqui no ao vivo e também no gravado, tá bom? E vai deixando aqui de onde você fala, cidade, país, estado, porque hoje a gente vai conversar sobre medo de comer, exatamente. Será que você tem medo de comer? Ou medo de comer generalizado ou de alguns alimentos determinados, hein? Vamos conversar sobre isso hoje na nossa live de número 42, tá? Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre esse tema de hoje, para você que está chegando agora, chegou há pouco no meu Instagram, não sabe como que funciona essas lives, a ideia é exatamente essa: a gente vir aqui diariamente ou 3 a 4 vezes a semana, trazendo um tema específico. Esse tema, pessoal, geralmente eu trago de alguma coisa que acontece aqui no consultório, de alguma coisa uma dificuldade de algum paciente. E vou pegar um gancho de um paciente que eu atendi aí ontem, né, no final do dia, relacionado um pouco ao medo de comer, né? Então vamos entender o que pode ser isso, pessoal. O que seria medo de comer, né? Luiz, existe isso? Eu gosto tanto de comer. Tem pessoas que têm medo. Vamos pensar assim, pessoal, toda a sua alimentação, né, toda a forma que você come hoje, os alimentos que você escolhe ou que você deixa de escolher, grande parte disso foi formado lá na sua infância, adolescência, juventude, fase adulta, primeira fase adulta ali, talvez nos relacionamentos. Então, a sua vida foi formando a sua forma de se alimentar, né? Então, o que acontece muitas vezes, eu vou dar até o exemplo do paciente que veio aqui ontem. Ela, quando era pequena, ela me contando o histórico, né? Ela ficava muito sozinha ali na casa dela quando era nova, 7, 8 anos. Tinha uma irmã mais velha que cuidava dela, porque os pais tinham que trabalhar. E nesse momento, o que acontecia muito? A irmã mais velha acabava comendo em grande quantidade, elas ficavam livres na alimentação, e ela também comia muito. Então ela viveu ali dos 8 aos 12 anos dessa forma, né? Comendo muito a mais do que precisaria para a idade, muito relacionado aí à questão da irmã estar junto ali também. Inclusive a irmã, até hoje, ela tem ali uma briga ali em relação a alguns transtornos, tá? Mas vamos lá. Então o que acontece? Hoje ela tem aí por volta dos seus 35 anos, mais ou menos, e ela relata que até hoje ela tem um pouco de receio em comer em grande quantidade, porque ela viveu muito isso lá atrás, na infância dela. Muitas vezes, pessoal, você pode não lembrar assim, o que acontece na infância, o que aconteceu na minha alimentação, mas muitas vezes acontecem alguns traumas, algumas questões que a gente lembra assim. Vou dar um exemplo da minha vida para vocês. Eu quando devia ter ali uns 6, 7 anos, não me recordo a idade, tá? Tinha ido numa festa, sabe essas festas assim de cidades que tem roda gigante, montanha-russa, então. E tinha comido muito churros no dia. E churros tinha canela, né? E depois de um certo brinquedo passei muito mal, me lembro de passar mal e tal. E até hoje, um dos alimentos que eu tenho dificuldade de comer é canela, né? Luiz, você não come canela? Eu até como, tá ali no meio do alimento, às vezes num bolo, mas você vai dizer para mim que tem na minha casa e eu coloco no meu alimento? Não, tá? Por quê? Porque ficou uma certa impressão de anos atrás da minha alimentação, né? Só que no meu caso é a canela, né? Assim, dá para viver sem, né, pessoal? Vou ser sincero. Agora, no caso dessa paciente que eu tô trazendo para vocês, ela viveu uma infância onde ela comia muito. Então, hoje na fase adulta, ela não se permite comer em grande quantidade, né? E por que esse tema é tão importante? Hoje, o que eu encontro muito aqui no consultório? Pessoas que querem emagrecer e acham e acreditam que comendo pouco o resultado vai vir, né? Claudenir, eu já sinto mais fome só em ouvir essa história, que é a minha história de infância. Quiser até deixar um pouquinho o relato aí, bacana, Claudenir, fica à vontade. Então, o que acontece? As pessoas hoje em dia elas querem emagrecer,
Só que foi criado-se uma verdade, né, uma cultura de que o emagrecimento só vem quando a gente come muito pouco. E muitos de vocês ainda levam isso. Então, vocês ainda acreditam que para você ter resultados, tem que comer muito pouco, passar fome, fazer muita restrição, né? E a gente sabe, ou né, muitos não sabem ainda, mas muitos estudos vêm comprovando que o quê? Nós precisamos comer muitas vezes em grandes quantidades para poder emagrecer. Como assim, Luiz? Comer em grandes quantidades? Você está ficando doido? Exatamente, pessoal. Por que isso? Todos nós temos uma taxa de metabolismo basal. Não sei se vocês sabem o que é, vou explicar aqui de maneira rápida, tá? Seria uma quantidade de calorias mínimas para você sobreviver, para o seu corpo sobreviver com as funções básicas do dia a dia. Respiração, coração, dentre outras, tá? Então vamos supor, vou dar o meu exemplo, tá? A minha taxa de metabolismo basal hoje deve estar gerando algo em torno de 1.600 calorias, tá? Vamos supor que eu não tivesse esse conhecimento e fosse querer fazer uma dieta restrita para emagrecer, que é o que muitos de vocês fazem. Vou fazer uma dieta de 800 calorias, beleza, achando que vou emagrecer, né? O que vai acontecer no primeiro momento? Então vamos lá, o metabolismo basal do Luiz é 1.500 calorias, eu estou fazendo uma dieta de 800 calorias. Pô, parece bom isso, né? Parece que vou ter resultados. No primeiro mês, os 45 dias, eu começo a perder um pouco de peso. Por que eu perco peso, pessoal? Porque no nosso corpo tem um termo que a gente chama de termogênese adaptativa. É uma adaptação que o seu corpo faz a essa nova realidade que você está apresentando a ele. Então, se o seu corpo pede 1.500 calorias para viver e eu estou dando só 800, ele vai se adaptar aos 800. Nessa adaptação, você perde peso. Escuta bem, você perde peso e não gordura corporal, tá? E é aí que você acha que você emagrece. Porque você tem uma balança em casa, você começa a fazer uma restrição, perde 3, 4 quilos numa semana e fala, emagreci 4 quilos numa semana. Você não emagreceu, minha amiga, meu amigo. Você está perdendo água, massa muscular, você está desinchando. É isso que acontece com o seu corpo. Para você perder 4 quilos numa semana, você tem que fazer um déficit calórico violento que vai agredir seu metabolismo, tá? Então, voltando no exemplo aqui, 1.500, Luiz está fazendo uma dieta de 800, adaptou. O que acontece quando chega aqui? Quando chega aqui, o seu corpo ele para de ter resultado, porque ele entra num estado de reserva, de emergência para o seu organismo. Então, a não ser que eu faça uma dieta de 500 calorias, aí o corpo vai de novo se adaptar. Pessoal, mas quem que vive com 500 calorias? Quem que vive com 800 calorias? De verdade, vamos ser sinceros, não tem como viver e nem deveria viver. Se você está vivendo com isso, pare hoje com isso, tá? Então, o que acontece? Essas pessoas que possuem medo de comer em quantidade, porque tem medo de ganhar, de engordar, de ganhar peso, elas também não conseguem emagrecer. É o típico caso dessa paciente que veio em mim ontem, né? Ela treina muito e ela não consegue perder peso. A gordura, ela estava em torno ali de 30% de gordura corporal. Eu falei para ela, essa gordura sua, ela não vai se mexer daí. Luiz, como assim não vai mexer? Sabe por que não vai se mexer? Eu falei para ela. Porque, pensa comigo, você come pouquinho, você põe pouca energia dentro do seu corpo. Aí você vai e treina, né? Treina bastante, você se desgasta, gasta mais energia. Então, para o seu corpo você fala assim, opa, ela não está me dando alimento, caloria suficiente, e ainda está gastando bastante, você acha mesmo que eu vou dar a gordura para você usar como fonte de energia? Negativo, não usa, pessoal. Começa a estocar essa gordura de uma forma que você pode treinar, fazer 3, 4 vezes por dia que você não vai ter resultados. Isso muitas vezes gera uma frustração muito grande em você. Porque você olha e fala, caramba, eu estou treinando bastante, estou tentando fazer uma dieta restritiva aqui e não consigo resultados, né? Então, e isso está muito relacionado ao medo de comer. Quando um paciente chega nesse estágio aqui para mim, qual que é o maior trabalho que eu tenho que fazer com ele, com você no caso? É te conscientizar que sim, você precisa comer mais para emagrecer. Só que também ao mesmo tempo isso talvez não entre na sua cabeça da seguinte forma. Calma aí, eu estou comendo pouco, não tenho resultado. Aí vem esse nutricionista aqui e fala que eu tenho que comer mais para ter resultado, ele está ficando louco. Se eu comendo pouquinho eu já não emagreço, imagina se eu comer mais. Não é isso que você pensa? Exatamente. Só que daí o que eu proponho de teste para esses pacientes e proponho para você que está vendo essa live hoje aqui, se você está agindo dessa forma. Lógico, aí você precisa de uma prescrição nutricional, precisa de um nutri para fazer algo calculado, tá? Mas busque um profissional que faça uma dieta e siga essa dieta caloricamente calculada para você. Siga, nem que você ache que é muito alimento.
No princípio você pode ter dificuldade de comer a quantidade, porque, nossa, é muita comida, não estou acostumado. Voltei, né? Voltei. Não estou acostumado com essa quantidade, tá difícil. Tá tudo bem, vai respeitando o seu corpo. Mas com o tempo você precisa entender que quanto mais energia, quanto mais calorias, quanto mais alimento de qualidade você colocar, o nosso corpo ele gosta disso. Ele começa a utilizar isso como fonte de energia e começa a desprender dessa gordura corporal para te fornecer mais energia. Qual é o resultado disso? Mais disposição, mais energia. Para de cair cabelo, a unha fica forte, você tem disposição para treinar, você não fica sentindo aquele sono no período da tarde. Sabe aquele sono que você sente à tarde ali? Nossa, que sono, Luiz. Exatamente, muitas vezes é falta de alimento, falta de calorias, né? E voltando no tema de hoje, que é aí o medo de comer, é isso que a gente precisa começar a trabalhar, né? Porque pensa você aí, ó, eu não sei o estágio que você está no seu processo de emagrecimento, mas pensa assim, ó, no que você faz hoje, você come um pouquinho, você vem fazendo isso há algum tempo, você vem tendo resultado? Talvez não. Então por que não tentar algo diferente? E aqui não é diferente, inovador, pessoal, não tem nada de inovação aqui, tá? É o nosso corpo, a partir do momento que você entende o seu corpo, o negócio começa a funcionar melhor. Como assim entendendo isso? Pensa assim, ó, nosso corpo é uma máquina, nós precisamos dar combustível para ele andar. Basicamente isso. Se você não der o combustível, ele não vai andar, ou vai andar com dificuldade. É isso, pessoal. A hora que você entende isso, Luiz, mas então o que eu como? Você falou eu comer mais. Aí, pessoal, aí é uma coisa que você precisa buscar um nutricionista, né? Estamos aqui para isso. Para quê? Para calcular algo personalizado para você, tá? Não fique buscando dietas generalizadas para fazer, pessoal. A nutrição ela é muito individualizada, ela tem que ser individualizada, ela tem que respeitar você, né? As suas individualidades, as suas preferências, os seus horários, o seu metabolismo, né? O seu horário de sono, o seu horário de acordar, o seu horário de treino. São muitas variáveis que envolvem o cálculo de uma dieta, né? E o que acontece às vezes, em alguns casos também, a gente calcula a dieta do paciente, o paciente acha que é muita comida e não come. Por quê? Porque tem um medo de comer. E não come e não tem resultado. E fala, Luiz, eu não estou conseguindo comer, então não vai ter resultado, né? Então, o recado que eu vou trazer para vocês aqui hoje, pessoal, é que assim, o emagrecimento, ele parece ser mais difícil do que é, né? Ele parece ser mais complicado do que é. Eu dou exemplo para meus pacientes que vêm aqui, né? Eu tenho 1,73 m, hoje eu peso algo em torno de 81, 82 quilos. Eu falo para eles, eu como de 6 a 8 vezes, 6 a 7 vezes por dia, em quantidades boas. Eu olho e falo assim, por que você acha que eu não engordo? Assim, aqui eu não estou me gabando, né, pessoal? Porque eu entendi que eu preciso fornecer energia para o meu corpo me dar, né? Quanto mais eu fornecer, ele dá. Então, comece a entender se você é o tipo de pessoa que tem esse certo medo de se alimentar. Luiz, mas se eu comer mais eu vou engordar, Luiz. Nossa, eu não posso comer mais. Comece a tentar trabalhar isso aos poucos, né? Repito, busque um profissional que trabalhe nesse sentido com você. Porque se você buscar um nutricionista, um profissional que só fale que você tem que fazer isso ou aquilo, você não vai resolver o seu problema. Você precisa entender. Você precisa entender, alguém te mostrar exatamente no seu corpo. Meus pacientes sabem, a avaliação que eu faço aqui, eu consigo interpretar gordura, músculo, retenção líquida, nível celular, saúde celular. Então a gente consegue ter vários parâmetros para te explicar exatamente isso que eu estou falando, porque daí fica mais, entendi, Luiz, então, então eu topo comer um pouquinho mais, a gente está falando aí, tá? Porque o que eu falo para eles, eu geralmente faço um teste, eu faço assim, ó, eu falo exatamente essa frase para o paciente, eu falo assim, ó, eu sei que para você é difícil aceitar essa ideia de comer mais e emagrecer, eu sei, eu imagino disso, eu sei que está passando na sua cabeça, só que eu falo para eles, ó, vamos fazer um teste, um mês se propõe a comer exatamente o que está aqui na sua dieta em quantidades. Daí eu pergunto assim, o que de pior pode acontecer se você fizer isso? Daí para e pensa, Luiz, pior pode acontecer eu ficar onde eu tô. Eu falei, exatamente. Se passar um mês e a gente não tiver resultado algum, beleza, a gente procura uma outra estratégia. Mas eu falei para ela assim, ó, falo para as pessoas assim, o resultado não é apenas a balança. O primeiro resultado que você vai ter vai ser o quê? Mais disposição, mais energia, mais vontade de viver, vontade de fazer as coisas, vontade de criar, vontade de trabalhar, vontade de ir na academia, vontade de ir numa live falar.
Você vai sentir energia, você precisa gastar essa energia. Sabe criança, pessoal, quando a gente dá um chocolate à noite, a criança parece que desperta assim, meu Deus do céu, nada segura. É isso que o seu corpo faz. Só que o adulto, ele tem ainda o racional, que mesmo comendo aí um chocolate à noite, ele consegue deitar e dormir. A criança não, a criança fica acelerada, né? Então, o recado é esse, pessoal. Boa noite, Marilu. Recadinho é esse de hoje. Obrigado para todo mundo que estava aqui na live hoje, né? Eu tenho um paciente aqui agora, não sei se chegou, deixa eu ver aqui. Ainda não, deve estar chegando. Dá para ficar mais uns 2 minutinhos aqui, tá? E o que eu sempre falo, se tiverem dúvidas, vão deixando também, pessoal. Aqui agora está no final da live já, mas vão deixando dúvidas que vocês têm a respeito à alimentação, ao tema de hoje ou não, qualquer coisa, né? Como eu sempre digo para vocês, aqui é um canal aberto para a gente conversar sobre tudo que envolve os seus resultados. Quem já me segue há algum tempo sabe que eu não vou vir aqui só para falar para você que o carboidrato engorda ou não, que o refrigerante zero ou o refrigerante normal, que o doce, não sei o que. Não, isso é legal saber, isso é importante saber. Só que aqui eu tento trazer uma abordagem um pouco além do alimento, um pouco além da dieta. Então o que a gente conversou aqui hoje? Para você fazer um resgate, faz uma reflexão aí de quando você era criança, adolescente, primeira fase adulta, se você teve um casamento e desfez o casamento, namorado, namorada, independente do que foi, né? Mas veja assim, quais os hábitos você adquiriu nesses momentos da sua vida que talvez te tragam um certo medo de se alimentar. E aqui, hoje eu trouxe apenas o medo da quantidade, de você comer em mais quantidade. Mas existem medos relacionados, por exemplo, a alguns tipos de alimentos. Como, por exemplo, tem gente que tem medo de comer carboidrato. Tem medo realmente, pessoal. Não é exagero, não. Tem pessoas que não aceitam comer carboidrato. Tem pessoas que têm medo de, pensar aqui, comer uma fruta, que é o carboidrato, né? Mas estou falando de um alimento mais específico, tá? Então, faça a reflexão, entenda assim, a nutrição, a alimentação, os seus resultados, você vai encontrar quando você tiver paz para se alimentar, quando você estiver no momento fluindo, né? Aquele flow que a gente fala, né? Pô, tá fluindo, tá indo, Luiz, nossa, tá legal fazer dieta, às vezes até esqueço de olhar minha dieta, mas eu tô fazendo certo, tô variando a alimentação, nossa, me sentindo bem, né? Ó, Claudenir falou o seguinte, daqui um mês quero perder 10 quilos. Ontem fiquei sem comer o dia todo e só jantei uma laranja. Meu Deus, Claudenir, não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a sua vida. O que você está fazendo é exatamente o que eu falei na live hoje. Exatamente. Você está com medo de comer e está deixando de comer. E assim, desculpa, mas por que perder 10 quilos em um mês? Qual o motivo disso? Qual a pressa? Por que dessa pressa? Só, vocês não ganharam 10 quilos em um mês. Vocês não ganharam 10 quilos em 2 meses. Vocês não ganharam 10 quilos em 6 meses, muitas vezes. Você ganhou esses 10 quilos talvez em 2 anos. E você quer perder em 10 dias. Meu Deus do céu. Olhe pela sua saúde. Olhe pela sua saúde. Isso não vai te trazer resultado, Padrinho. Eu falo para você como um amigo, como um nutricionista, como uma pessoa que quer, né, o bem para todos que estão aqui. Isso só vai fazer o seu corpo poupar energia, talvez você fique cansado, não tem energia para nada, não vai resolver, tá? Já te adianto, isso não vai te trazer resultado. Marilu, quando estou nervosa ou ansiosa, me sinto barriga inchada. Muito bom. Excesso de cortisol, estresse, nervosismo, aumenta a gordura abdominal, tá? Então, pessoas muito estressadas, nervosas, ansiosas, geralmente vão possuir uma maior gordura no seu abdômen. Então é a hora que você fala, eu quero perder a gordura da minha barriga. Primeiro passo é você ser menos estressado. Mas não é fácil, não é mesmo? Por isso que o emagrecimento vai muito além do que você come. É difícil mesmo, tem que cuidar, fazer uma terapia, fazer meditação, se aproximar de Deus, o que você quiser ir fazer. Mas precisa entender que emagrecer não é só o que a gente come e treina. Vou comer e treinar. Não é isso. Se você é uma pessoa estressada, precisa começar a olhar por isso. Porque a parte hormonal nossa vai influenciar demais os seus resultados. Repito, se você é uma pessoa muito estressada, ansiosa, você vai ter uma liberação hormonal aí irregular que vai privilegiar o acúmulo de gordura, muitas vezes na região abdominal. Certo? Pessoal, parece mais difícil que mas não é. Tá bom? Então, agora eu vou finalizar a live mesmo, o paciente chegou. Brigadão pela presença de todos. Para você que está entrando agora, entrou no final, veja lá do início. Lembrando, as lives todas ficam gravadas aqui no meu Instagram.
No meu YouTube também, para quem não me segue, segue lá, é @LuizFilhoNutri, igual do Instagram, tá? Você vai me achar lá. Todas as lives estão gravadas lá e também tem mais conteúdo, deixa alguns outros conteúdos lá também um pouco diferentes no YouTube, beleza? Sigam lá, sigam no Instagram, continuem vendo as lives. Amanhã, se Deus quiser, estamos aqui para mais um tema aí. E é isso, bora ter uma alimentação mais consciente, bora tirar o medo de se alimentar e ter paz nesse sentido, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, bora ter uma alimentação mais consciente. Tamo junto, valeu!